Ai, já é pergunta, né? Já tá fazendo. Lembra? Você falou que era conversa, aí tá eu conversando e esqueci. É isso. Pronto. Meu nome é Raira Gonzaga, tá? Sou formada em Pedagogia pela Universidade Federal da Bahia. Me formei agora, em outubro. Sou moradora do Nordeste de Amaralina, nascida e criada. Sou oriunda de escola pública, inclusive do Polivalente de Amaralina. Foi onde eu fiquei a metade da minha vida escolar. E é isso. Vai cortar, né? Porque Corta, você... né? Ele corta, né? Por que você escolheu a matéria para fazer o Nordeste como tema para o seu trabalho de conclusão? Porque é um tema um pouco complicado, sem muitos recursos bibliográficos. E o que fazer foi um local que eu achei fontes, né? Então, eu precisava ter fontes, eu precisava ter fontes de local de fala, que isso é muito importante. Então, foi um dos locais. Quais matérias se encaixaram no seu tema? Não lembra mais? Eu lembro sim. Minha memória não é muito boa não, eu tenho que ler. Ó, eu usei 2 temas. Eu usei 2 temas não, usei 2 matérias. Uma foi sobre o paredão, né, que é o que tratava sobre o retrato da cultura do Nordeste. É claro que o paredão não é a única coisa que se trata da cultura, mas é o que a gente tem hoje como o mais forte, né? A gente tem algumas sambas aqui e ali mais isolados, mas o paredão hoje que predomina. E é algo que a gente não tem muitas reportagens falando, muitas matérias sobre isso. Então foi algo inovador que eu precisava trazer no meu TCC, porque eu tinha a parte de apresentar o bairro. E para apresentar o bairro eu precisava falar sobre a comunidade. E a comunidade hoje, uma parte, não vou falar que é a grande parte, mas uma boa parte da comunidade hoje se identifica com o paredão. E eu precisava escrever sobre isso, eu precisava que a universidade entendesse que nós não somos oriundos de bailes de favelas, como no Rio de Janeiro, a gente hoje tem o paredão. A gente não tem um baile de favela do Rio de Janeiro que a gente tem aquele costume. A gente tem paredão e é uma característica baiana, nossa. Então, foi uma das matérias. E a outra matéria foi sobre a nomenclatura do Complexo do Nordeste. E aí foi a única fonte também que eu achei que falava sobre a nomenclatura do complexo de uma forma completa, né? Sem pegar só uma parte que a polícia fala sobre isso, a mídia fala sobre isso. Então, foi algo de alguém que mora no Nordeste, que acompanhou o Nordeste com essa mudança de nomenclatura e foi bem completo para o que eu precisava. A gente no caso, né? Eu vou falar sobre mim nessa aula. Fui estudante de uma universidade federal e dentro da universidade federal eu tive muitos embates, né, sobre o que é a comunidade, sobre quem está na comunidade e vi muita artificialidade, né? A galera fala, não, porque quem mora na comunidade é assim, é assado. Não é interessante ver isso de pessoas brancas ou de pessoas que, tudo bem, até cresceram em algumas comunidades periféricas, mas hoje não tem a noção de como é que anda hoje. Não anda pelas comunidades para poder dizer assim, não, ó, a comunidade é assim. Então, foi um tema que, para mim, é importante como moradora do Nordeste, porque eu estou representando o nome do Nordeste. Não importa se tudo está certo, se tudo está errado, ou se tem algumas partes que foram equivocadas ou não, né? A parte da escrita, ela permite isso. A gente vai ter pessoas brilhantes que foram equivocadas, porque até o momento foram os instrumentos que tinham. Então, eu precisava escrever sobre o que eu conhecia, né? E além de escrever sobre o que eu conhecia, precisava que o meio acadêmico entendesse o que é que eu estava conhecendo. Entendesse o que é que, como uma pedagoga que estagiou dentro de escolas periféricas, estagiou dentro da escola pública e particular, eu, antes de iniciar o meu trâmite acadêmico na UFBA, que foi em 2018, eu já tinha no meu currículo, já tinha no minha carteira de trabalho uma vivência com escolas, né? Então eu sabia o que é viver em uma escola. Dentro de uma comunidade, eu sei o que é não poder ir para a faculdade. Eu soube várias vezes o que não era não podia ir para a faculdade porque estava rolando tiro, né? E ter que ficar mediando, eu não tenho condição de eu sair agora, eu tentei sair, vi um monte de polícia, voltei. Então, como alguém que também tem os próprios traumas dentro da comunidade, eu vi importância, né? Vi algo de valor. Então, foi mais sobre essa questão, poder mediar entre a minha vida
né, do que eu vivi aqui dentro da comunidade, com também a questão acadêmica. Então eu acho que é um trabalho, poderoso para a comunidade e também para o meio acadêmico, porque a gente não fala sobre isso. Não é só o Nordeste de Amaralina que tem essas dificuldades, essas questões de a criança não pode vir hoje porque morava em uma casa que rolou tiroteio. Ou a professora a gente vai ter que cancelar a aula porque está tendo tiroteio. Então, as reportagens que foram trazidas no meu, né, trazidas está certo? No meu TCC, ele levantou que outros bairros de Salvador passam por isso, né? E durante a pesquisa eu vi que outros estados do Brasil passam por isso. Então, a gente tem aí a Fiocruz, que tem uma escola próxima da Fiocruz no Rio de Janeiro, que está no meio de uma comunidade, né, que quando o pau quebra lá, eles não conseguem trabalhar dentro da Fiocruz, a gente está falando de algo de renome. Né? Então, são realidades que estão no Brasil afora e que a gente não discute sobre isso. Né? Então, a gente precisa discutir sobre essa questão. É isso que eu gosto de ouvir. E vem cá, você acredita que falar sobre o Nordeste na universidade quebrou esse estereótipo que a gente sofre? Rapaz, eu seria muito hipócrita. Ou, na verdade, não seria não vou nem dizer que é hipocrisia, mas muito sonhadora em falar sobre, em afirmar isso. De que, pô, eu falei sobre o Nordeste, eu quero um monte de estereótipo. Não. Eu acredito também que a gente quebra alguns estereótipos, né? Porque a gente tem essa questão de que falar sobre bairros periféricos, a gente estava falando sobre violência e tal. Mas, não. Respondendo a pergunta, não tem como. Um trabalho sozinho, uma gota, né? Como a gente tem uma historinha, né? Que é o Beija-Flor foi lá, quando estava tendo incêndio da floresta, trouxe a gotinha de água e pingou. Não fez diferença no fogo. Mas a atitude do Beija-Flor, não. Então eu posso me dizer que sou um Beija-Flor, que eu joguei uma gotinha. Né? Então, é um começo. É o começo de muita coisa que a gente ainda precisa passar. A gente tem muito pedagogo. Não vou nem falar sobre só pessoas de outros cursos dentro da UFBA, mas a gente tem muito pedagogo dentro da UFBA. Eu tenho um colega que ele nem me vê, mas eu já vi ele, muitas vezes ele morava aqui, na ladeira da frente. Então ele é pedagogo, ele está fazendo pedagogia. Então a gente tem muita gente que precisa ainda trabalhar sobre isso. Né? Meu tema inicial não seria esse. Eu queria falar sobre essa questão de maternância com a pedagogia, que o pessoal tem quando vê uma mulher ou qualquer pessoa fazendo pedagogia, você é mãe, você quer ter filho? Aí eu fico retada com isso, então eu falei, não, vou falar sobre isso que eu não aguento mais. E aí, durante uma disciplina dentro da faculdade, eu tive a experiência de poder falar sobre essa questão, né, levantar essa polêmica, que eu gosto de levantar polêmica. Às vezes eu levanto e saio andando, mas às vezes eu tenho que ficar debatendo. Então, eu levantei e saí andando, a professora puxou e falou, isso aí pode ser um tema do seu TCC. Então foi mais essa questão também. O que você descobriu e aprendeu sobre sua comunidade nesse processo de pesquisa? A parte foi massa. Foi muito massa porque, enquanto pedagogo, enquanto pessoa curiosa, saber um pouco da história do Nordeste, né? Entender um pouco sobre a história do Nordeste foi algo sensacional. Eu sou moradora. Hoje, claro, né, a gente gosta de morar no Nordeste, mas a gente sabe os embates que são ser moradora do Nordeste de Amaralina. Mas eu gosto muito de saber da história, né? Saber que ali passava uma lagoa. A casa dali de baixo tem uma cisterna que a água ali, toda vez que faltava água, eu via o pessoal indo para aquele beco ali. Eu falei, por que tá todo mundo indo para aquele beco ali? Então, poder conhecer um pouco da história do Nordeste, né? Até um pouco equivocada, como já foi esclarecida, né? Sobre as fazendas, que não foram todas. Mas é importante a gente ter uma consciência. Porque quando a gente quer ser ativista, né? A gente quer militar sobre algumas coisas e a gente não sabe que a gente está militando, a gente não sabe por que a gente está conversando sobre isso. Então, ter o lugar de fala e saber do que se está falando. Então, eu pude falar do Nordeste com propriedade. Né? O que eu já fazia antes, falar do Nordeste, não, porque eu moro no Nordeste, fazer a defesa do Nordeste, mesmo ter tomado um tiro. E dentro do Nordeste,
Mas eu ainda assim eu fazia minha defesa. Então eu continuo fazendo minha defesa. Eu sei a história do Nordeste, eu sei de onde veio minha família. Eu tenho minha família que veio de Cruz das Almas, do lado do Recôncavo. Meu avô veio do lado do Recôncavo. E vi que pessoas que formaram o Nordeste Amaralina vieram de lá também. Então, conhecer a história permite que a gente, claro, não repita o passado, mas a gente consiga entender, poxa, por que isso aqui funciona dessa forma? Né? Então, poder pegar essas matérias, eu falei, por que funciona assim? Porque, pô, o pessoal pega o paredão assim do nada. E não, tem paredão agora porque antes, quando tinha o samba, a polícia chegava de uma forma. A gente hoje tem ainda, né? Os paredões são terminados dessa forma bruta, mas a gente hoje entende que a juventude, evoluiu, vai ficar o tempo todo só no samba, não. Tem como. Então, você tem a juventude que está viva, você tem pessoas que estão vivas e está caminhando para evoluir. A gente não pode ficar a mesma coisa, não tem como. Então, aí eu ainda falava com meu marido, você sabia que tal coisa, que o Nordeste era assim, não sei o que. Ele, pô, é mesmo? Eu falei, não, isso aqui, você não sabia. Menino, você mora aqui, não sabe dessas coisas. Então, eu até brincava, né? Eu falei, aí, mora, não sabe de nada, não sabe de nada. Então, ter esse conhecimento, ter essa firmeza ao poder falar, né? Você conhece, não, eu sei que isso aqui funciona dessa forma. Então, é importante que a gente conheça a história para que a gente consiga militar de uma forma consciente, né? Não adianta eu ir para uma manifestação sem saber quais são as causas, assim, sem saber o que é que está se lutando. Tô marchando. Tá marchando pelo quê? E aqui o cabresto assim na frente, né? Ah, não, tô lutando por isso, eu tô questionando isso, mas ninguém para poder estudar sobre isso. Então, foi muito importante. Você falou sobre essa questão de tiro, né? E a temática que você escolheu. Como foi todo esse processo para você? Você pode contar um pouco? Foi muito doloroso. Quando a professora propôs esse tema, eu fiquei relutante. Eu falei, não quero falar sobre isso, porque isso é um tema que me causa dor. Falar sobre violência urbana, para quem sofreu violência urbana, a gente sofre, né? Várias violências, a gente tem um racismo geográfico, né? A gente tem o racismo da prefeitura quando se trata sobre comunidades, né, em periferias de Salvador. Mas você poder falar assim, um lugar de fala muito doloroso, né? Ter que relembrar pessoas que foram antes de mim, pessoas que foram depois, né? E saber que eu tomei um tiro, eu fiquei viva, mas eu fiz um levantamento de muitos meninos que não ficaram, né? E de saber que tem pessoas que ainda vão tomar tiro, que estão tomando tiro ainda, e isso é muito sensível para mim. Eu não quis de primeira, não foi um tema que eu disse assim, não, me apaixonei, não foi um tema que eu me apaixonei de primeira. Mas foi um tema que eu entendi que era necessário se tratar, né? Falar sobre pessoas que estão sendo impedidas de estudar por causa de tiroteio, sabendo que no meio de um tiroteio eu já tomei um tiro, é meio complicado, foi muito choroso, foi um processo choroso, né? Eu tinha que ficar mediando, aí eu começava a chorar, o marido vinha, daqui a pouco você continua escrevendo. Não precisa sobre isso agora não, deu um tempinho. Então é muito sensível, é um tema sensível, né? Falar sobre tiroteio, falar sobre negligência da educação por causa de tiroteio, isso é muito, muito, muito complicado. Porque a gente vive em uma comunidade que a gente, a todo momento, tem que aprender a ensinar a criança de que, quando você ouvir o tiro, você se abaixa, não corra. Se você sendo preto, retinto, se você vê a polícia, não age de forma abrupta, ande, continua andando normal, responda com respeito. Então, são coisas que a gente, quando é negro, quando é retinto ainda, né, sabe que todo negro passa pela situação. A gente é negro em qualquer lugar. Mas quando você é retinto, a complicação da vida vem mais complicada, vem mais dificultosas, né? Mais complicada, claro, mais dificultosa. Então, eu tenho sempre, toda vez, quando eu fiquei na universidade, né? E eu sou observadora, então eu falava, não, menino, você quer eu tiro. Aí o pessoal olhava assim, mas você, eu falei, não me envolvia não, rapaz, se nem me envolvo. Né? Passei pelo local, tomei um tiro. Né? E aí tem pessoas que passaram por isso, e a gente sai correndo, doa sangue, sai correndo e se levanta para poder fazer alguma coisa. E relatar isso, né, dentro do trabalho foi muito, muito complicado. Eu descobri durante a pesquisa que tem uma IA, né, de índice de homicídio de adolescentes. A gente está falando de adultos, de pessoas velhas que estão morrendo. A gente está falando de crianças, de adolescentes, de pessoas muito mais novas que eu quando aconteceu isso. E que infelizmente vai continuar acontecendo.
né? Não porque a gente não tem uma cabeça para lutar, não porque a gente não tem uma cabeça para se unir, mas porque a gente precisa de mais políticas públicas e de mais sensibilidade das instâncias governamentais que nos regem, né? Eu acho que eu fugi total do assunto, eu não lembro mais não. Não foi já. Tá ótimo, tá coisa aí que eu vi que você olhando aqui, tá bom? Como foi o impacto de conhecer e usar o que fazer no Nordeste nesse processo? Repetitivo, né? Mas, assim, eu sou admiradora do trabalho. Né? Eu gosto de estar vendo pessoas dentro da comunidade alavancando, né? Primeiro, porque é um espaço que é nosso. Né? E às vezes a gente acaba cedendo para outras pessoas, para que pessoas que não conhecem a realidade sejam narradores, né? Tenham narrativas formadas e aí acaba especulando, acaba criando algumas conversas que a gente sabe que não cabem para nós. Então, poder utilizar de um trabalho que são pessoas pretas que fazem, ser negro, ser negra, é muito importante, né? Eu aprendi isso na infância. Toda vez que tinha alguém Meu pai me ensinou muito isso, né? Toda vez que tinha alguém na TV competindo para qualquer coisa, a pessoa podia... mas fulano tá horrível, mas eu vou torcer por você, porque você é preto. Você tá ali, tá sendo representado, você tá representando alguém. Então, poder utilizar de uma publicidade, né? Porque querendo ou não, é uma publicidade preta. Isso pra mim dá um outro sabor, né? A gente tá comendo algo que tá mediano, a gente tem um molho para colocar. Pra mim a diferença é toda essa, né? Você tem um molho. Eu utilizei de pessoas, de publicidade de pessoas pretas, de pessoas que sabem do que está falando, né? Então eu nunca li nenhuma matéria hoje que eu fiquei assim, eu falei, que não, isso aqui não tá mentindo, não tem isso. Né? Eu leio as matérias, eu olho as matérias, eu vejo a provocação que acaba acontecendo de pessoas que estão conscientes e falando com consciência e com tranquilidade, porque sabem do que está falando. Então, utilizar, ainda tem essa questão, né, de utilizar no trabalho de TCC, ainda mais no federal, de biografia boa, de biografia que realmente vale a pena, porque tem isso, eu não posso utilizar qualquer site, você acha que foi um blog de fulano de Beltrano, não. Eu utilizei de uma publicidade, de uma rede que está dentro do meu bairro, que está sabendo do que está acontecendo aqui, pode até não ter falado ainda sobre essa questão da educação, mas que está despertando agora, então vai ser eu, porque eu preciso movimentar isso. Então, para mim, foi sensacional. Eu realmente tenho muito gosto quando eu vejo trabalho sério, né, sendo feito, não sendo comprado, porque a gente sabe que existe política e tal. Então, ver um trabalho sério sendo utilizado, para mim isso é importante. E não é puxação de saco, gente, é verdade. E quais foram as reações que a galera teve quando você apresentou? Apresentou o quê? O que fazendo no Nordeste ou TCC? Rapaz, foi muito positiva, né? Eu tenho hoje a facilidade de me cercar de pessoas que vão colar junto comigo, vão entender o que eu estou falando, né? Não adianta você estar batendo cabeça com gente que não entende do que é, né? Infelizmente ou felizmente ainda tive algumas professoras brancas, né? Algumas não, as 3 foram brancas da banca e elas ficavam assim, incomodadas, né? Eu tô falando isso porque você não entendeu. Eu senti falta de apresentar como é a escola, né? De comunidade, tal. Aí, meu amigo que foi preto, também retinto, né? De subúrbio rodoviário de Salvador, ela tá mandando botar porque ela nunca foi em uma favela. Ela tá perguntando como é que é uma escola, como é a rotina de escola, a favela, então ela nunca foi, ela é branca. Ela é assim branca, por isso que ela não sabe. Então a gente precisa ter esse lugar, né? Eu tô falando de lugar de ter um lugar de fala. Então é importante que a gente tenha essa narrativa e é importante que a narrativa venha de pessoas pretas. Venha de pessoas que sabem o que está falando, né? De pessoas que residem no local, né? Não desmerecendo quem vem, porque eu utilizei de mestrado de colegas da UFBA que vieram aqui para fazer um trabalho sério, né? E são mestras, né? Deve ser doutora do tempo que publicou os trabalhos. Vieram para cá porque viram que aqui tinha potencial. Então, ver o potencial de uma pessoa que está aqui, para mim é importante e foi muito positivo. Muito positivo. A diretora também da faculdade que eu me formei, ela ficou maravilhada, uma mulher negra, preta, retinta, né? Foi uma coisa linda, porque ela sabe do que está falando, né? Então, muito positivo, porque dava para ver
que elas estavam sendo despertadas por uma coisa que ninguém nunca tinha comentado. Então, ser inovador é massa, porque a gente está despertando pessoas a um tema que, às vezes, a gente não... a escola fechou, não teve aula não, esse menino tudo aí, não teve aula não, ninguém falou sobre isso. Né? Então, estar dentro de uma parte acadêmica para poder falar sobre isso foi muito legal. Foi muito bacana a recepção das pessoas ao tema, de que, poxa, velho, eu tive um colega que falou, pô, quando eu estava em Cajazeiras, eu fiz o estágio, eu botei uma parte dessa do meu estágio falando sobre isso, porque eu tive muitos dias sem ir por causa de situações de conflito do bairro. Então, ter essas mulheres brancas também foi importante para isso, né? Porque elas pararam e olharam assim, poxa, Raira, eu não tinha parado para pensar sobre isso, eu não tinha parado para poder ver que isso acontece, e acontece com frequência, e a gente não fala sobre isso. Então, poder mobilizar outras pessoas que não são do nosso meio para poder falar sobre isso, para poder entender sobre isso, ler sobre isso e falar, e começar a se questionar de que, poxa, eu sou pedagoga, eu estou dentro da universidade, sou doutora, estou dentro da universidade e não sabia que isso acontecia. Eu não tinha ainda o start de que, poxa, isso aí precisa ser discutido. Então, foi muito bacana essa questão. Mas, e agora que você conclui essa etapa, como você pretende continuar contribuindo, né, para a valorização da nossa comunidade, pelo nome de Amaralina, seja na sua carreira ou na sua vida pessoal? Sim, não tem como desprender, né? Quando a gente fala sobre algo que faz parte da nossa realidade, a gente não se desprende, né? Eu posso querer sair daqui, tudo bem. A gente procura, né, outros meios de vida, mas a gente não tem como esquecer de onde a gente veio. A gente não tem como sair aqui, não vou sair daqui e não vou olhar para trás. Não tem como, porque eu deixei um legado nisso na minha vida acadêmica, na minha carreira. Não tenho como falar sobre outra coisa sem lembrar de onde eu vim. E eu pretendo estar mais envolvida com a comunidade, né? Participar de projetos que me encaixem, né? Porque hoje, como pedagoga formada, uma coisa que eu não sei, né? É porque eu não tenho nada, não, mas eu sou pedagoga, não, na federal. Então, tenho respaldo para poder estar dentro da comunidade e atuando, né? Eu tenho que me envolver mais, né? O meu desejo é me envolver mais em projetos, né, educacionais e tal. Então, o meu desejo é que eu continue, né? Porque, querendo ou não, por mais que a gente não esteja onde a gente quer, a gente já fez muita coisa. Então, eu já sou alfabetizadora, eu sou professora, né? Estou ingressando em uma rede que é para poder... que atende adolescentes, né, jovens, na faixa etária de comunidades, em situação de vulnerabilidade social. Então, eu vou estar como também educadora desse espaço. Então, por mais que não seja dentro do Nordeste Amaralina, eu vou ver pessoas daqui, né, como eu já vi quando eu tive que visitar. Então, esse meio social me puxa e me prende sempre, né? Para finalizar, o que você gostaria de dizer para quem acompanha o que fazer no Nordeste? Alguma mensagem para inspirar outros estudantes daqui? Ou alguma sugestão de tema que você acha que a gente deveria abordar futuramente? Eu vou puxar a sardinha para o meu lado, vou falar sobre essa questão da educação. Vou puxar essa sardinha que eu acho muito necessário, já que vocês estão tendo mais visibilidade, né? Cada dia estão crescendo, então é preciso que a gente fale sobre isso, sobre essas crianças que não estão estudando por causa da violência dentro do bairro, né? Essas crianças estão sendo vítimas da violência urbana e estão sendo negligenciadas. Então a gente precisa falar sobre isso. Gostaria, né? Aproveitar, falar sobre isso mais. Quando tiver um tiroteio, tiver algum conflito, porque a gente já sofre. Eu fui estudante de escola pública, então eu sei que às vezes não tinha aula porque faltou água, tá sem energia, ou o professor faltou, então não vai ter a aula vaga e tal. E aí você, além de ter essa preocupação, você tem a questão de que o bairro não está legal e que você precisa parar de estudar por causa da questão do bairro. Então, eu gostaria de puxar essa sardinha aí. E sobre essa questão do estudo, né? De impulsionar. Não sei, não pretendo ser nenhuma pessoa inspiradora, mas eu acredito muito de que quando a gente é estudante de escola pública, a gente ouve muita coisa, né? Eu ouvi muita coisa. De que, não, mas... pagar faculdade, você só vai conseguir uma coisa sem pagar a faculdade. Ou, não vai... faz alguma coisa, um cursinho, alguma coisa para poder fazer. Como se a gente não tivesse muitas chances, né? Eu falo nesse sentido, né? De que não, vai empurrando com a barriga porque você não vai ter chance de fazer muita coisa.
empurre com a barriga porque você não vai conseguir muita coisa. Então, você é preta, a sociedade o tempo todo vai dizer isso a gente. Você é preta, você veio de... Você mora onde? Quantas pessoas perderam vagas de empregos, né? Não falo nem só de curso, mas de empregos, por causa da localização. Ah, você mora no Nordeste? E para você vir no... Então, a gente tem muito estereótipo sobre o Nordeste da Amaralina que a gente vai quebrar. Né? Então, que continue estudando. Você que é estudante de escola pública, a gente tem muito professor, muita professora que fala mal, né, sobre a localidade onde a gente mora, que às vezes nos desestimula, né? Então, que vocês não foquem nessas pessoas, não foquem em pessoas que dizem que gostam da gente e na primeira brecha, né, primeira oportunidade, coloque a gente para baixo. Então, foque no que você quer, corra atrás dos seus objetivos. Nem sempre a gente vai conseguir o que a gente quer, mas a gente tem muito potencial. Né? Somos pessoas com muito potenciais, então a gente precisa agarrar essa potencialidade, a gente tem a potencialidade do outro, né? Então, quando a gente entende que o outro às vezes está falando, porque vê potencial na gente e quer apagar, a gente entende que, por que fulano está falando isso de mim? Então, eu tenho um potencial que estão querendo apagar. Então, não, vou movimentar isso aqui e eu vou continuar. Continuem. Eu estudei 7 anos dentro da escola pública, né? Eu contava, né? 14 anos. Eu falei, não, olha, falta pouco para eu terminar o ensino médio, não aguento mais. Então, estudei 7 anos na escola pública. Eu acompanhei a transição do polivalente de Fundamental 2 para ensino médio. Eu sei o que é ouvir de que, fulano passou, e você, não passou não. Né? De quando eu consegui a Universidade Federal, federal é difícil mesmo, gente, mas não desista. Não desista, não dê essa ousadia a ninguém de desistir. Isso não faz parte da nossa realidade, não tem que fazer parte da nossa realidade. A gente vai passar por muitos embates, a gente passa ainda por muitos embates, mas a gente consegue vencer. Né? Eu vejo o que fazendo no Nordeste como um desses viés. Vocês estão vencendo, né? Vocês sabem de onde vocês vieram, qual foi o óbvio, né? Que não estão mortos, não pararam, mas sabe que está vencendo. A gente tem pessoas de outros locais, fora do Nordeste, acompanhando, sabendo qual é a realidade do Nordeste, está vendo potência. Né? Nós somos potências. Quando a gente se entende como potência, a gente começa a perder um pouco o medo. Né? Eu acho que é mais o medo. A gente vai ficando com medo. Não dá para fazer isso, porque... mas fulano falou. Sou potência. Eu vou crescer. Então, se eu vou crescer, não importa qual é o tempo que vai passar isso aí, vai chorar, vai doer, mas a gente vai crescendo e a gente cresce mesmo. Né? Se a chance de sair do bairro é o maior sonho, pronto, vá, corra atrás disso. Não perca esse foco e não deixe ninguém dizer que vocês não são o que vocês são, porque vocês são potência. Nós somos potência, eu sou uma potência. Né? E quando a gente se entende como potência, como pessoas de entrave, pessoas de consciência muito forte, a gente não se deixa passar por ninguém. E isso é muito importante, né? Entender isso e impulsionar outras pessoas, né? Quando a gente vê alguém em uma situação de que, mas eu vou desistir. Eu tive pessoas assim na faculdade, né? Eu entrei e eu tive pessoas para poder dizer assim, rapaz, não desista não, velho. Aí eu falei, não vou aguentar não, né? Muitos problemas, a gente tem muito problema, a gente tá vivo. Eu falei, que nada, rapaz, se a pessoa tá viva, só tem problema. E a gente vai ter mesmo muito problema, a gente tem muita vitória. Né? Esse ano foi um ano que eu consegui a minha graduação, isso pra mim foi sensacional. Não importa o que as outras pessoas acham, mas fulano já fez, tem menos idade que você. Não importa, eu consegui o que eu queria, eu consegui entrar na federal, me manter na federal e sair na federal, e a federal mesmo, e falar com orgulho mesmo. Porque quem entra sabe o bagulho que foi pra entrar. Sabe o pau que foi para entrar. E para se manter, é muito mais. Para sair, é mais ainda, né? E não se prenda nessa questão de que eu não vou conseguir uma universidade pública. A gente precisa estar ocupando as universidades públicas. A universidade pública não é para estar burguês, é para estar a gente. Né? Nós somos periféricos, eu sou cotista, né? Não tenho problema em falar que sou cotista. Não importa o que as pessoas acham de cotista. Eu sei qual foi o pau que eu dei dentro do polivalente e ainda trabalhando, né? Então, eu sei o que é estudar e trabalhar. Eu estudo e trabalho não é só desde a faculdade, eu estudo e trabalho desde o meu Fundamental 2. Né? Então, eu sei o que é estar dentro de uma universidade pública.
E eu sei qual é a importância para mim de estar dentro de uma universidade pública, de ter estado e vou voltar, né? Que tenho que fazer minha pós. Mas eu sei o que é. Então, a gente precisa se apegar às coisas de valor, né? Se é de valor estar na universidade particular, pague sua universidade particular, não tenha problema. Mas não se prenda a essas conversas de que, não, eu não quero universidade pública por causa das greves. A gente peguei greve 2 meses, foi bom para mim, porque eu estava escrevendo TCC, estava no meu trabalho, chorando horrores. Foi bom para mim nesse sentido. Eu precisava, mas desses 2 meses aí foi o divisor de águas, para eu conseguir terminar meu TCC. Eu sei que tem pessoas que já passaram mais de 6 meses, 1 ano, perderam dois semestres por causa de greve, mas as greves não é tudo, né? As greves não são tudo dentro da universidade pública.